Olá, meu amigo, olá, meu irmão, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Eu quero falar um pouco sobre o apóstolo Paulo e o seu companheiro de ministério, o seu cooperador Timóteo. Peço que você fique conosco até o final deste vídeo e com certeza Deus tem algo especial para você nesse momento. Quero agradecer a Deus pela tua vida, você que não me conhece ainda, você que está chegando agora no meu canal. Eu peço a você que desde já compartilhe, curta, se inscreva, para que este canal esteja aberto e as pessoas possam ouvir uma palavra da parte de Deus. Então eu te peço que você fique conosco até o fim deste vídeo. Com certeza Deus tem algo para o teu coração. Amém? Que Deus vos abençoe. Meus amigos, meus irmãos, alguns já conhecem um pouquinho da história do apóstolo Paulo, mas eu queria falar mais um pouco acerca deste homem. Paulo, que antes chamava-se Saulo de Tarso, foi um grande perseguidor da igreja do século I, mas este Paulo, houve um dia que ele está indo para Damasco, com carta dos principais sacerdotes, para perseguir a igreja e prender todo aquele que se confessava ser cristão. Mas algo aconteceu na sua vida. Ele tem ali um encontro com o próprio Cristo, se encontra com ele. E diz a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, que ele tem um encontro com Jesus e Jesus aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E o texto nos fala que ele, tomado de temor, ele cai por terra e dali em diante Deus começa a falar com ele. E este Saulo, que era um perseguidor do evangelho dos cristãos, ele agora passa a ser perseguido, porque muitos não acreditavam que aquele homem pudesse ter tido um encontro com Jesus. Mas Jesus disse: olha, vai, porque aquele homem, ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Então, meus queridos amigos, daí em diante o seu nome passa a ser chamado Paulo, que quer dizer pequeno. Agora, não sabemos porque, assim, alguns questionam essa palavra. Alguns dizem que Paulo tinha estatura baixa, ele era de baixa estatura, por isso que o seu nome foi mudado. Mas não temos certeza. Talvez Jesus tenha mudado o nome dele de Saulo de Tarso para Paulo, dizendo que ele iria ser pequeno, humilde, pequeno na humildade, porque Paulo, ele era um homem valente, ele era um homem
que maltratava, consentia na morte dos cristãos. Os irmãos conhecem, os amigos conhecem a história em que ele participou, ele consentiu também na morte de Estevão, que foi um dos primeiros cristãos mortos por causa da palavra. E Paulo, quem é Paulo? Paulo, ele escreve 12 epístolas, ou seja, 12 cartas. E em todas as suas cartas, ele começa dizendo assim, em todos os prefácios e saudação das suas cartas, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, o nosso Senhor. Então sabemos que Paulo, ele foi um apóstolo. E ele escreve 12 cartas, 12 epístolas. Ele escreveu uma carta à igreja que estava em Roma. Ele escreve 2 cartas aos crentes de Corinto, 1 e 2 Coríntios. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele escreve Gálatas, carta a Gálatas, a Efésios. Ele escreve outra carta aos Colossenses. Escreve 1 e 2 Tessalonicenses. Escreve a Tito. Escreve 2 cartas a Timóteo e uma carta a Filemon. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Paulo, ele, em uma de suas viagens, chegando ali, ele ganha 2 mulheres para Jesus. E o nome dessas mulheres, uma era Eunice e outra era Lloyd. E elas tinham um filho pequeno. E é justamente este filho que eu queria falar também um pouco da história dele, que se chamava Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo foi um jovem obreiro, um jovem evangelista. E quando Paulo volta na sua segunda viagem, ele observa que aquele jovem, ele tinha desenvolvido muito no seu lado, na sua caminhada espiritual. E Paulo o toma e começa a levá-lo nas suas viagens missionárias. E esse Timóteo, em alguns textos das epístolas de Paulo, Paulo fala um pouco sobre a vida de Timóteo, sobre as suas enfermidades, sobre o seu problema que tinha no estômago. E Paulo aconselha a ele que ele não tomasse somente água, mas tomasse um pouco de vinho para o seu estômago. E nós sabemos que ele era um jovem, apesar de ser fervoroso, ele tinha enfermidades, mas isso não o impediu de fazer a obra de Deus. E na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo estava prevendo o dia da sua morte. Não sei se Deus
ao revelou, ou se alguém tinha o avisado que a hora da sua morte estava chegando. Então ele escreve a Timóteo e diz que ele venha ter depressa com ele, porque o dia da sua partida está chegando. E naquele momento, Paulo estava só, preso em Roma. Alguns, ou por que não dizer quase todos, tinham lhe abandonado. Ele disse, somente Lucas está comigo. Aí ele começa a mostrar um sentimento de tristeza por causa de alguns de seus companheiros que tinham lhe abandonado. Ele disse que ninguém assistiu ele na defesa dele. Veja o que é que está escrito aqui na segunda carta que ele escreve a Timóteo. Ele diz, ele prevê a sua morte e pede que ele venha ter com ele. Porque ele diz, olha, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próxima. Porém, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aí ele roga a ele dizendo assim, ó, pedindo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Veja bem, esse camarada, Demas, tudo indica aqui no texto que ele desistiu da obra. Ele desviou-se, porque Paulo disse que ele deixou ele, desamparou ele, amando o presente século. Então, ele começa a contar o seu sofrimento, e por esse motivo ele diz que Timóteo venha ter depressa com ele, mas não é possível afirmar que antes da sua morte, não é possível afirmar que Timóteo tenha chegado a tempo. Mas nós podemos dizer que Paulo, ele amava Timóteo como um filho, porque ele dizia a Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé. Só que Paulo tinha um amor tão grande por Timóteo que ele considerava não só como um filho na fé, mas como um filho biológico. E Paulo demonstra também algumas preocupações para com Timóteo, exortando a Timóteo para que ele não desistisse, porque a caminhada era longa. Ele disse para Timóteo, olha, sofre comigo as aflições de um soldado, porque aquele que milita não se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou. Glória a Jesus. Ele disse, ninguém me assistiu. Ou seja, ninguém me deu assistência, ninguém me ajudou, ninguém me deu apoio.
Mas ele diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios, a todos os gentios, a ouvissem, e fique livre da boca do leão. Amém? Então, meus irmãos, meus amigos, esse Timóteo, quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, Paulo, ele sente uma certa aflição por causa de Timóteo. A Bíblia não relata o que era que estava acontecendo com Timóteo. Mas ele mostra uma certa aflição por causa de Timóteo, porque ele amava Timóteo. Ele amava Timóteo. Paulo, ele estava preso em Roma, e essa foi a sua última prisão, e também foi a sua última carta que ele escreveu a Timóteo. Então, nessa segunda carta que ele escreveu a Timóteo, Paulo, ele demonstra uma aflição por causa de Timóteo e exorta a Timóteo a ser constante no ministério. Ele diz, olha, Timóteo, eu dou graças a Deus, a quem desde cedo, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, de dia e de noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E eu estou certo de que também habita em ti. Aqui fala da avó de Timóteo e sua mãe Eunice. A sua avó, ela foi a primeira a se converter, depois vem sua mãe, Eunice, se converte também, e começam a instruir Timóteo. E nessa passagem de Paulo por lá, ele achou muito interessante o desempenho do jovem Timóteo. Por esse motivo, ele o considera e o leva ainda muito jovem para instruí-lo e ensiná-lo a trabalhar na obra do Senhor. Então sabemos que ele tinha um apreço muito grande. Eu penso que Timóteo foi o companheiro qual mais Paulo foi próximo, mais chegado e o qual ele mais amava. O pai de Timóteo, ele era grego, porém a sua mãe e a sua avó eram judia. E por esse motivo houve uma questão quando Paulo tenta levar ele por causa da circuncisão. E ele teve que ser circuncidado para poder acompanhar Paulo por causa dos judeus. Então, não sabemos, como eu disse, se nesse pedido que Paulo fez a ele, já nas últimas horas de sua vida, ninguém sabe se Timóteo chegou a tempo de ver o seu companheiro, e não porque dizer o seu mestre,
o qual ele aprendeu muito, o qual ele foi instruído acerca das coisas. Ele disse: tudo aquilo, Timóteo, que tu tens aprendido de mim, veja só. Então sabemos que Timóteo não foi só um companheiro de Paulo, não foi só um obreiro, mas ele também foi um discípulo de Paulo. Ele disse: olha, tudo aquilo que de mim ouviste e aprendeste, confia, ensina a homens fiéis. Ensina a homens fiéis. Tá vendo? Por isso que Paulo tinha um certo cuidado com Timóteo, a ponto de chamá-lo meu filho. Meu filho, meu verdadeiro filho. Porque os outros tinham lhe abandonado, mas Timóteo não. Então, Paulo ele diz aqui, no capítulo 2 da sua segunda carta: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar os outros. Aí ele diz assim, ó: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ele diz: olha, Timóteo, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então essas eram as instruções de Paulo para Timóteo. E não sabemos se Timóteo estava nessa época um pouco desanimado, desinteressado. Não sabemos por qual motivo Paulo ele escreve dessa forma para Timóteo. Ele ainda diz assim que ele foge, ó Timóteo, dos desejos da mocidade. Porque é interessante, é bom a gente lembrar que um jovem, por exemplo, como Timóteo, eu creio que ele não era diferente de jovens de hoje. O que é que o jovem tem? O jovem tem sonhos, tem plano, ele projeta um futuro. E ninguém sabe o que Timóteo ele pensava, ele planejava. Por esse motivo, Paulo ele diz: olha, foge dos desejos da mocidade. Aí ele diz: olha, ninguém que milita não será coroado se não militar legitimamente. Então, meus amigos, essas foram as instruções finais de Paulo para Timóteo, e não sabemos ao certo como terminou também os últimos dias deste companheiro de Paulo. Alguns dizem que ele foi martirizado também, mas não deixou de fazer a obra de Deus, de dar continuidade àquilo que Paulo tinha lhe ensinado. Então, meus amigos, meus irmãos, essa é uma partezinha da explicação da vida desses dois homens que foram obreiros do Senhor, amigos, companheiros um do outro, e o qual Paulo teve muito apreço por Timóteo. Diz que Timóteo, ele morreu no ano 97 depois de Cristo. Ele morreu
Alguns dizem que ele foi morto, que ele foi martirizado, mas a verdade é que nós não sabemos de fato, eu não posso afirmar, mas o que eu posso afirmar para você é que o trabalho de Paulo, ele não foi em vão, o trabalho de Timóteo, ele não foi em vão. É por causa desses dois homens que a igreja do Senhor, ela hoje, ela se expande na face da terra. Então que louvado e exaltado seja o nome dele. Então eu quero te agradecer por esses minutinhos que você passou prestando atenção. Então essa é uma parte da história e fica aí para você analisar. E se você gostou dessa explicação, dê um likezinho aí, compartilhe, curta, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque com certeza eu estarei enviando mais vídeo que fala acerca da palavra de Deus, porque tem muitas pessoas precisando ouvir, aprender a palavra de Deus. Então que Deus os abençoe em nome de Jesus.